vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar hoje esses vídeos que fazem parte da nossa semana de oração do Ministério da Mulher, do evangelismo do Ministério da Mulher. E eu espero que esse vídeo ele venha alcançar não somente as mulheres, mas a todos, as crianças, os idosos, os jovens, todas as pessoas que vierem a assistir esse vídeo, espero que seja alcançada pelo poder restaurador de Jesus. E nós vamos, nesse momento, estudar um pouco do nosso primeiro tema. Antes de iniciarmos, gostaria de convidar vocês para que nós fizéssemos uma oração. Querido, grandioso Deus que habita nas alturas dos céus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus restaurador. O Senhor é o Deus que nos convida a buscar a Ti, Senhor. O Senhor nos convida a buscar e quando nós o buscamos, Senhor, em espírito e em verdade, nós podemos ser restaurados por Ti. Essa mensagem de hoje fala sobre restauração, fala sobre como nós podemos aprender quem nós não somos, aprender quem nós somos, aprender quem Tu és. E sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e te pedimos que a cada dia o Senhor nos ajude a crer isso, a crer nisso e ver isso na nossa vida. Nos ajude a crer que nós podemos ser restaurados pelo Teu amor, ser restaurado pela Tua bondade, pela sua misericórdia, ser restaurado por todas os seus atributos, ser restaurado por aquilo que o Senhor tem de fazer em nossa vida. Cada um de nós precisa ser restaurado em algum ponto ou vários. Nós te pedimos que o Senhor possa vir nos ajudar a ser restaurados, em nome por amor de Jesus. Amém. E nós vamos ver que nessa semana o tema é Jesus, o restaurador da vida. E nós vamos passar por vários temas que tratam sobre Jesus e o seu poder de restaurar cada área da nossa vida. Então nós temos 8 temas a serem trabalhados durante essa semana, a serem estudados, a serem aprendidos. Então, nós vamos estudar agora sobre esse primeiro tema que fala sobre Jesus, meu restaurador. Vou fazer um resumo aqui desse tema, o sermão 1, para que a gente possa compreender o que essa semana de oração ela vem trazendo para que a gente aprenda, né? O que ela quis trazer para que a gente possa levar para a nossa vida, ser restaurado, para que a gente possa pensar a vida de uma outra forma, que a gente possa viver a vida de uma outra forma, viver a vida restaurados por aquilo que Jesus ele quer fazer por nós, ele quer fazer de nós também. Então, esse primeiro tema, ele vem falando sobre João. O texto base está em João 1, 19, 23, que fala assim: Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1, 19 e 23. Então, esse texto base, ele vem falando aqui sobre quando João ele responde quem ele não é e João responde quem ele é. Então, o texto do sermão, ele vai trabalhar isso, para que a gente aprenda quem que nós não somos e quem que nós somos. E nessa primeira introdução aqui, nós vamos falar sobre restauração. É interessante a gente notar que a Bíblia ela fala de restauração o tempo inteiro. E nos processos de restauração, vem falando muito sobre a água nesses processos, né? Como que a água faz parte dos processos de restauração. E é interessante que o nome de João Batista também tem um sentido, né? Que vem da água, que diz... João Batista é do verbo grego baptizem,
que significa literalmente mergulhar. E era isso que João fazia em Betânia, ele batizava, João 1:28. E João, ele era filho de Isabel, prima de Maria, filho de Zacarias, que era sacerdote, no turno de Abias, segundo Lucas 1:5. E ele depois que nasceu, foi viver no deserto. E após ele cresceu, ele foi cumprir a missão dele e ele pregava ali na região do Jordão, pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então João, ele sabia qual que era exatamente a missão dele e quem ele era. E a pergunta que nos vem aqui é: você sabe quem você é? E você sabe da onde você veio e qual é o propósito de Deus para a sua vida? Então não é de onde você veio, uma região local onde você nasceu, mas é de onde você veio dentro da sua vida, né? Que você tem passado até hoje, de onde você veio, né? Para onde que você vai? Qual que é a sua missão? Então João sabia, e a Bíblia vai nos dar algumas respostas a respeito disso que nós vamos aqui estudar hoje. Então, o título 1 aqui, ele diz o seguinte: João Batista se conhecia muito bem. E vai discorrer a respeito de que João sabia quem ele não era. Ele conhecia Cristo, ele sabia qual era a missão que ele tinha recebido e ele fazia essa missão de falar sobre Jesus. Então, ele sabia responder às interrogações da vida. Ele fazia a missão dele, falava sobre Jesus, pregava sobre arrependimento, né, para a remissão dos pecados, e ele batizava as pessoas. Então ele sabia quem ele não era. Ele disse claramente: eu não sou o Cristo. E aqui vem dizendo que é importante a gente saber quem a gente não é. Aqui conta também que as expectativas de que João fosse o Messias por parte dos judeus, dos fariseus, eram enormes. Então, quando eles vieram com essa pergunta, eles diz aqui, né, que eles perguntaram: quem és tu? Ele respondeu o quê? Ele não respondeu primeiro quem que ele era, ele respondeu: eu não sou o Cristo. Eu não sou, mas eu vou dizer para vocês quem eu sou. Então ele já respondeu aquilo que eles queriam saber. E pronto, porque João conhecia aquelas pessoas. E muitas vezes, nas circunstâncias da nossa vida, a gente precisa saber ter discernimento para responder às pessoas sobre quem nós somos, sobre quem nós não somos também. Muitas vezes a gente não tem esse discernimento, essa sabedoria, porque a nossa própria imagem, ela pode estar interrompida, ela pode estar aos nossos olhos com uma lente defeituosa, porque nós enxergamos de uma forma que nós não somos, né? Aqui comenta o seguinte, que muitas vezes as circunstâncias da vida nos levam a crer que nós não temos importâncias. Pode ser por nossa situação financeira, por sermos pobres, por nossa situação de questão física, a gente não se acha bonito porque o mundo impõe que você seja dessa forma, de A ou B. O corpo, você não sente que o seu corpo é bonito, porque o mundo diz que você tem que ser dessa forma. Às vezes a gente não se sente importante porque a gente não tem reconhecimento nas redes sociais, na vida social, na vida física. Talvez na nossa própria casa a gente se sinta que nós não somos reconhecidos. Muitas vezes comenta aqui que a gente pode ser, que a gente se imagine como não tendo valor, né? A gente não tem valor porque às vezes somos tratados com desprezo em nossa casa. Às vezes você está sendo tratada com desprezo pelo seu cônjuge, você está sendo tratada com desprezo pelos colegas de trabalho, por colegas da escola, faculdade. Você não tem recebido reconhecimento, não tem recebido elogios, você tem vivido uma vida abnegada em casa, em cuidar dos filhos, em viver essa vida de abnegação, não está se mostrando no mercado de trabalho, mas está em casa cuidando dos filhos, da casa, do esposo, enfim. Então, aqui diz que muitas vezes essa circunstância da vida, ela faz que a gente tenha uma imagem distorcida sobre quem a gente é e quem a gente não é, né? E há muitas atividades também que não trazem reconhecimento, não trazem elogios humanos. Então, se você estiver desempenhando uma dessas atividades,
pode ser até mesmo seu trabalho, se você não tem likes na rede social, se você não é um influencer, enfim, você às vezes fica distorcido, dá uma imagem de quem você é ou de quem você não é. Por isso que é importante, independente do que você faça, independente do seu trabalho, que você saiba quem eu sou, quem eu não sou. Bom, o tema de hoje, ele continua tratando sobre que João sabia quem ele era. Então, em João 1, 21, 23, disse... Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? E ele respondeu, não. Então eles disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizem a respeito de ti mesmo? E ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João, ele tinha uma identidade. É muito importante a gente saber qual que é a nossa identidade, saber quem que nós somos. E a Bíblia, ela traz algumas das nossas identidades também, como pessoa. E diz aqui, João 1,12. Mas a todos o quanto receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então nós somos filhos do Deus Altíssimo. Essa é uma das nossas identidades. Nosso valor é medido pelo sangue de Jesus. Jesus entregou seu precioso sangue para que nós pudéssemos ser salvos. E isso é preciosíssimo. Então cada um de nós somos filhos do Altíssimo e somos preciosos porque Jesus derramou o sangue precioso dele por nós. Aqui também diz que nós temos uma outra identidade, que nós somos nascidos da vontade de Deus. João 1,13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos frutos da vontade de Deus. Independente do que as pessoas falem de nós, independente do que às vezes do que a gente mesmo pensa sobre a gente, nós somos filhos de Deus e devemos começar a pensar dessa forma. Eu sou filho de Deus. Nós devemos deixar a mediocridade, nós devemos olhar para o Deus grandioso que nós temos. Nós somos filhos dele, então nós somos importantes. Nós somos nascidos da vontade de Deus. E aqui diz o seguinte, sua vida é um milagre. Nascer em Cristo, pela vontade do Pai, é algo extraordinário. E é para isso que você está aqui, para ser restaurado por Ele. Então, a gente vê a vida de João e o que parece ali? Que ele tinha as suas necessidades supridas, porque ele confiava em Deus e ele fazia a missão que ele devia fazer. Ele fazia a missão que ele, no coração, achava que tinha que fazer. Então, quando a gente faz a nossa missão de forma que a gente pensa, estou fazendo a vontade de Deus, essa missão, ela se torna algo que supre o nosso coração, algo que supre as nossas necessidades. O segundo ponto que trata a mensagem de hoje diz que João Batista conhecia muito bem a Cristo. Acredito que essa seja a parte mais importante. E diz que João pregava o que vivia. E ele vivia, desculpe, e que João vivia o que pregava. Além de João saber quem não era e quem ele era, ele também conhecia muito bem e sabia quem Jesus era. E ele diz, e aqui diz, que a pregação de João tinha tanto poder que atraía multidões para serem batizadas. E João 1,15 diz, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, e o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Quando nós conhecemos a Deus, nós podemos dizer como João, né? Ele já conhecia as palavras da Bíblia, já conhecia as palavras de Deus, então ele já exclamava quem que era Jesus, né? Ele pregava o que ele vivia. Ele tinha uma vida simples, ele se abnegou para poder falar do amor de Deus, para poder falar de Jesus para as pessoas, então ele também falava essas palavras através da Bíblia.
E João 1, 26, 27 mostra como era a vida de João, que diz: Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Quem conhece a Jesus é humilde e ciente de quem é. Olha que incrível que João falando, né? Eu não sou digno de desatar as sandálias de Cristo. Eu não sou digno de encostar em Jesus e fazer isso, uma coisa simples, porque ele se sentia nessa condição de humildade perante quem Jesus era, perante a soberania, perante o poder de Jesus. Então, quando João ele sabe quem ele não é a respeito disso também. Nós não somos Deus, nós não somos Jesus. Nós não temos que fazer coisas que são do atributos de Deus e de Jesus. Por isso que é importante nós sabermos quem que nós somos, a condição que nós temos. Mas apesar de nós não somos Deus, nós somos filhos dele, nós somos irmãos de Jesus. A Bíblia diz assim, que nós somos acolhidos por Deus e por Jesus no seu reino. E esse reino Jesus está preparando para nós. Ele veio na terra com esse intuito de nos preparar para a vida eterna. E ele prometeu que está fazendo para nós lá coisas que olha, algum já viu, jamais imaginou, mente nenhuma jamais imaginou o que está sendo preparado nos céus para nós. Essa foi a missão de Jesus. Então, nós, apesar de não somos, então nós muitas vezes nos imaginamos que não somos importantes, mas isso não é verdade, porque olha o que o céu fez para que nós pudéssemos ser salvos e termos a vida eterna. Na conclusão, diz o seguinte, que é um privilégio conhecer a Jesus, pois a partir do conhecimento de Jesus, sabemos quem somos, quem não somos e quem podemos ser mediante a sua graça. João 1,16 afirma, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele se permite ser achado. E então recebemos a sua plenitude, ou seja, tudo que o céu tem a oferecer, graça sobre graça, que significa mais e mais de Cristo, é isso tudo que nós precisamos. Em Cristo somos mais que vencedores, mais que vencedora. Sou tudo aquilo que Deus deseja que eu sou. E eu só saberei os ilimitados planos que Deus tem para mim quando eu me entregar e permitir ser restaurado por Cristo, assim como João. Nós conhecemos um pouco sobre a vida de João, sobre quem ele era, quem ele não era e em quem ele confiava, na simplicidade que ele tinha, na humildade que ele tinha e como João ele se aproximava de Jesus mesmo não tendo conhecido pessoalmente. João demorou um pouco para conhecer Jesus, só foi conhecer Jesus no dia do batismo. Mesmo assim, através da leitura da Bíblia, das escrituras que ele tinha em mão naquela época, ele conheceu Jesus. Ele sabia sua missão e ele fazia isso com todo amor, ele fazia isso com toda a humildade, reconhecendo quem ele não era. Ele não se gabava das multidões que vinham ser por ele batizadas. Ele não vivia uma vida de ostentação, ele não vivia uma vida de exibição. João, ele vivia uma vida com o propósito de que as pessoas conhecessem a Jesus, que as pessoas se arrependessem, que as pessoas fossem restauradas. Esse era o propósito de João, que as pessoas fossem restauradas. O batismo é restauração, a remissão dos pecados é restauração, você se arrepender daquilo que você fez, dos seus defeitos, do seu pecado, você reconhecer, isso é ser restaurado. E João sabia que quando Jesus viesse e fosse falar para as multidões, quando Jesus ali aparecesse em seu ministério, João sabia que Jesus ia restaurar muito mais, ia fazer muito mais. João sabia que ele só era um preparador daquele que iria vir e restaurar tudo, com todo o poder. Então, essa mensagem de hoje, ela vem nos convidando a ser restaurados por Jesus, a aprendermos
sobre a vida de João, aprender quem nós não somos, aprender quem nós somos e o que Jesus pode fazer por nós.